Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de contar a história de como parece que me estou a tornar um autor. Para o ano irá sair uma publicação internacional, um livro internacional em que eu participei com um capítulo e vai sair em abril de 2023, pelo menos segundo a Amazon. No site da editora ainda não vi lá nenhuma novidade, mas parece que se torna uma realidade. Então, que história é esta? Bom, eu desde alguns tempos para trás estava sempre a namorar a ideia de um dia poder escrever um livro, obviamente dentro das temáticas que eu mais aprecio, ou que seja na área da psicoterapia ou na área da hipnose, provavelmente na área da hipnose. Só que esta ideia que eu andava a namorar e a marinar nunca se concretizou por completo, já que sou daquelas pessoas que, pelo menos quando vê as publicações, ou é para escrever uma coisa de jeito, empiricamente suportada, validada, portanto, e buscar investigação, buscar as referências credíveis, buscar as citações dos autores, e isso dá um trabalhão do caraças. Escrever um livro de uma forma bem feita, não digo artigo científico, mas estilo artigo científico, em que vocês enchem todos os capítulos de referências, isso dá um trabalhão do caraças. Não é só fazer copy-paste e modificar algumas coisas que outros autores antes disseram. Isso dá muito trabalho. E como eu sempre ambicionei produzir algo de qualidade, nunca tive ou a disponibilidade ou a motivação para, vou ser sincero, sempre procrastinei um bocado essa situação. E então, como é que esta oportunidade surgiu? Bom, esta oportunidade surgiu por mero acaso. Eu, em vídeos anteriores, acho que já tinha referido, eu pertenço a uma associação ibérica e internacional de hipnose, portanto a Associação para o Avanço da Hipnose Experimental e Aplicada, que tem como sede a Espanha e portanto o grosso núcleo de pessoas são colegas espanhóis, e neste momento faço parte da direção dessa associação, para além de sócio, obviamente, e eu soube, assim pelo ar, foi uma reunião que o ainda presidente da associação, o professor Dr. António Capa Fontes, teria sido contactado para participar numa produção. Bom, enquanto investigador premiado e clínico de excelência na área da hipnose, o professor Capa Fontes está constantemente a produzir e a ser contactado para produções científicas sobre hipnose. E eu tinha noção que havia ali algumas coisas, mas eu não dei muito peso nisso. Aliás, era um assunto, era algo que seria ele, não é? Seria contactado a ele. Até que um dia eu recebo um e-mail de uma pessoa, portanto, um psicólogo e um investigador francês, o professor Dr. Antoine Biot. Provavelmente eu acabei de assassinar o nome porque eu não domino francês. Uma pessoa que eu vou admitir, não conheço o trabalho na área da hipnose, depois fui ver, né? Sei que ele é professor universitário, sei que ele é investigador, sei que ele tem N produções de livros
infelizmente a maior parte em francês, infelizmente para mim porque eu não leio em francês, e portanto, ok, uma pessoa associada a uma universidade francesa, ok, deve ser, a coisa deveria ser credível, embora já não seria a primeira vez, ou a segunda ou a terceira, que investigadores ou pessoas que estão em fases de doutoramento recebem propostas de autores e revistas e editores de supostas revistas, solicitar que publiquem, a convidar para publicações, para números especiais, não é? Isso é aquilo que na área científica é conhecido como revistas predadoras, portanto, revistas que de facto não são nada de especial, mas que os editores tentam aliciar investigadores, alguns até de... Bom, eu vou dizer que os de renome, que já estão anos e anos e anos na área, já não caem tanto aí nisso, mas os jovens investigadores, na sua ânsia e necessidade de publicarem, podem cair e então eles são mais facilmente... são alvos mais fáceis. E então eu pensei que poderia ter sido essa situação. Se não fosse um pormenor, que é no início desse e-mail, o professor Biot referia o facto de que o meu nome tinha sido sugerido pelo professor Capa Fontes. Bom, e haver uma coisa, ver assim um pormenor tão específico quanto este, bom, eu acabei por começar a acreditar na veracidade daquele e-mail, né? Então, o que é que supostamente, imagino eu, o que é que supostamente teria acontecido? Teriam feito esse convite à professora Capa Fontes, o professor Capa Fontes, por uma questão de trabalho e pelas suas razões, pode não ter tido disponibilidade e, no entanto, sugeriu o meu nome e deu o meu contacto para realizarem essa proposta. E então, que proposta é essa? Bom, o professor Antoine Biot e o professor Maurício Neubern, psicólogo e professor universitário brasileiro, iriam coeditar uma publicação que seria publicada pela Springer, que é uma editora internacional de livros técnicos virados para os campos das ciências, e esse livro que seria editado seria sobre a relação entre hipnose e o mundo académico e a academia, as aplicações, aquilo que se fazia em termos de formação, as aplicações práticas em termos académicos, tudo isso. E a sua ideia, a ideia deles, seria contactarem uma representação generosa de autores, pessoas na área da hipnose, ou investigadores, ou profissionais de diversos países, para haver uma representação global da associação entre a hipnose e a academia. E aqui eu diria global, não apenas europeia, porque países como o Brasil também seriam, obviamente, representados nesse livro, não é? E eu olho para aquilo e, bom, obviamente fiquei estático, né, com essa notícia, e foi um desafio que eu aceitei. E lá escrevi, então, esse capítulo. Teve as suas aventuras e desventuras. Foi um capítulo que me deu algum trabalho a fazer, porque é complicado uma pessoa escrever um capítulo e não ter referência do que é que outros autores ou os outros autores estão a escrever, não é? Portanto, eu corro o risco, não é, de no meu capítulo estar-me a repetir ou estar a repetir alguns pormenores que outros autores possam já ter escrito anteriormente. E eu não sei, porque ainda não li nada
dos outros participantes do livro, não é? Portanto, eu organizei aquilo que eu achei que faria mais sentido em termos de um capítulo. Então, não é? Primeiro eu pensei de definições de hipnose e na sua evolução dessas definições de hipnose, também tendo em conta as revoluções científicas e também académicas de investigação, aquilo que foram autores ou os percursos de investigação mais sonantes ao longo da história da hipnose. Não fui até lá atrás com Mesmer, etc., mas sim nas práticas, todos os autores importantes da psicologia que estavam ligados ao mundo académico e de investigação, não é? Depois mostrei, ou dei uma imagem daquilo que é a hipnose Portugal, não é? E no final não pude também deixar de fazer um comentário do estado de hipnose em Portugal, da sua prática, não é? Também associada ao nível académico, mas sobretudo também as questões ligadas às práticas clínicas, daquilo que acontece hoje em dia em Portugal. Portanto, um capítulo que tem, se eu não me engano, 20 e qualquer coisa páginas, 20 e poucas páginas, com data de referências. Pronto. Eu enviei esse capítulo, tive que fazer algumas correções, na altura até estava a bater um pouco mal por causa do doutoramento, mas isso é uma história para outro vídeo, mas lá retifiquei, não é? Lá retifiquei as minhas, aquilo que na altura, inclusivamente o professor Maurício Neuverne me pediu para alterar, voltei a enviar e estava eu, portanto, em meados de junho, julho, inclusivamente uns dias fora, férias, quando recebo um e-mail com um contrato da Springer para eu assinar relativamente àquilo que seria o capítulo do livro. Portanto, aquilo estava a se tornar, digamos, real, não é? Eu lá assinei, enviei de volta. Durante esse tempo todo não recebi mais notícias nenhumas. Recentemente, diria eu, no início desta semana, o professor Neubern enviou um e-mail geral a todos os autores a dizer que o processo editorial de Springer já estaria a acontecer. Portanto, neste momento o livro está a ser, para além dos editores já terem feito as suas modificações, correções, etc. Portanto, o livro deve estar a ser montado e com todos os pormenores por parte da Springer neste momento, e inclusivamente hoje, numa das minhas passagens pela Amazon, dei de caras já com a descrição do livro. Portanto, claro que o livro ainda não está disponível. A previsão que aparece no site da Amazon até agora é abril de 2023, que ainda falta algum pouco, né? O meu só está aqui ansiosa também para ver o resultado final, mas já existe a descrição do livro, e pronto, aquilo que eu achei que, pronto, uma pessoa com as suas inseguranças pode sempre pensar, ok, se calhar mudam de ideias e ainda cortam lá, mas na própria descrição do livro está lá, não é? Capítulos de vários países e está lá o nome de Portugal. Portanto, obviamente o meu capítulo acabou por seguir. E não deixa de ser um contentamento para mim, não é? Minha primeira produção científica, não é? De todas, até acabando por ultrapassar as minhas produções que ainda vão sair no meu doutoramento, espero eu. Obviamente que estou estático com isto, estou entusiasmado com isso, é uma enorme alegria, uma enorme felicidade para mim, uma enorme honra também poder passar a imagem de Portugal. Eu acho que nas minhas palavras acabei por expressar aquilo que deve ser expresso
acerca da boa imagem do que se tem feito em hipnose em Portugal com as pessoas credíveis, com principal referência a todo o trabalho que foram feito pelas pessoas associadas à Universidade de Coimbra e ao ISPA. Também acabei por incluir, a fazer algumas referências também à Espanha, até porque nessas colaborações com a Faculdade, com a Universidade de Coimbra e com o ISPA, também houve muita interação de membros da Universidade de Valência, nomeadamente o professor António Capa Fontes e alguns dos seus colegas, na participação em eventos que decorreram aqui em Portugal, quer em termos de um dos congressos da Ordem dos Psicólogos, que eu recordo-me, como também em conferências e em cursos de formação da Universidade de Coimbra e também do próprio ISPA. E, portanto, eu fiz referência a tudo isso. E, basicamente, não posso dizer, ok, até agora foi uma experiência, primeira experiência, não sei se vão acontecer muitas mais, espero que aconteçam, não é? E que eu possa aceitar e estar ao nível desses desafios. No entanto, não é? Já posso dizer que se alguma coisa aparecer aí, já me posso citar a mim próprio, o que é uma sensação estranha, mas aliciante ao mesmo tempo. E pronto, e esta basicamente foi a história de como parece que eu me estou a tornar num autor. Obrigado por estarem desse lado. Se gostarem dos meus conteúdos ligados à psicoterapia e à hipnose, subscrevam o canal, vejam os vídeos, partilhem-nos, se fizerem sentido. Agradeço sempre todas as pessoas que estão aí desse lado e que reconhecem e que mostram o seu apoio. Muito obrigado por isso. Quanto a mim, eu despeço-me. Desejo a todos um bom fim de semana, com saúde, não é? Já que estamos no inverno e agora vem para aí uma vaga de frio, de chuva e todas as doenças associadas, não é? Portanto, cuidem-se. Despeço-me então, fiquem bem e até ao próximo vídeo.